Olá, boa noite a todos vocês. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês nessa oportunidade, hoje em comemoração ao Dia do Hipnotista. Decidimos fazer essa live hoje, não estava nem programada, e a ideia é exatamente essa, de poder aproveitar essa oportunidade de um dia de comemoração mundial do hipnotista, para que a gente possa compartilhar mais uma vez com vocês todas essas técnicas que são usadas no hipnotismo para ajudar no dia a dia, para ajudar na melhora de problemas emocionais, para que você possa, inclusive, encontrar uma melhora para problemas físicos. É verdade, existem problemas físicos que são de cunho emocional, de origem emocional. São problemas que aparecem, né? Ele tem um sintoma físico, como uma dor no braço, uma dor no cotovelo, né? Uma dor no ombro, né? Mas que a origem ela é de cunho emocional, né? Ó, o Vitor já está chegando aí com a gente, e na sequência a gente já vai poder começar a falar aí, bater um papo sobre esse Dia Mundial do Hipnotismo. Boa noite, Wagner. Tudo tranquilo? Tudo bem com você? Tudo ótimo. Perfeito. Nesse início de ano, né? Primeira coisa, feliz ano novo, né? Porque estamos aí começando mais uma jornada. E uma mudança de ciclo, né? A gente está aqui hoje em comemoração ao Dia Mundial do Hipnotismo, né? E, de certa forma, o que a gente precisa buscar, né, e que a gente muito fala para as pessoas é encerrar ciclos, né? Dentro da hipnose, um dos pontos que a gente trata, além, né, do problema emocional, é como a gente encerra ciclos ou como a gente inicia ciclos, né? E aí, queria te agradecer, né, do convite feito de última hora aí, queria agradecer pela tua disponibilidade. Okay? Seja bem-vindo e fique à vontade aí para a gente bater esse papo gostoso a respeito da hipnose. Wagner, primeiramente, muito boa noite. Um excelente início de ano para ti, para todas as pessoas que estão nos assistindo, para quem vai assistir depois desse vídeo também. Que esse ano seja um ano de novos ciclos, de encerramento de ciclos, de início de novos ciclos, que seja um ano de prosperidade para todos nós, né, Wagner? A gente está começando o ano aí e tudo que a gente espera é que o ano seja uma virada, né? Dê uma virada na nossa vida e que as coisas comecem a fluir. Obviamente que isso depende só de nós, né? Não é a mudança de ano, não é a mudança de mês, de dia, de lua, de signo, de ascendente, não. Depende de nós. A gente precisa fazer essa mudança de ciclos, né? Mas é um excelente momento para começar agora. Exatamente. E as pessoas precisam desses marcos, né, digamos assim. Mudar o ciclo, o início de ano é um grande marco, né? Assim como a segunda-feira é um grande marco na semana. E todo mundo deixa para começar o regime na segunda-feira, para começar a academia na segunda-feira, a caminhada na segunda-feira, né? Então, o ser humano, de uma maneira geral, ele precisa fechar um ciclo para iniciar um novo ciclo, para dizer, não, agora eu estou determinado, né? E como que a hipnose pode ajudar as pessoas a assumirem essa nova responsabilidade por esse novo ciclo que ela quer iniciar? Boa, excelente, Wagner. Então, o que acontece? Tá? Um dos grandes motivos para a pessoa não conseguir encerrar um ciclo é aquela questão que a gente pode chamar de luto. Outro dia eu estava conversando e a gente estava falando sobre isso, sobre o luto. A gente vive o luto e a gente normalmente pensa no luto por uma pessoa que se foi. Não, a gente vive luto por uma pessoa que se foi, a gente vive um luto por um relacionamento que terminou, por uma fase de vida, um ciclo de vida que se encerrou, e muitas vezes a gente não consegue se desprender daquilo, e a gente fica remoendo aquela situação eternamente, muitas vezes, como um looping. A gente não consegue romper esse ciclo, quebrar esse ciclo vicioso e iniciar um novo ciclo, né? Então a hipnose ela entra muito nesse sentido, de nos ajudar, primeiro,
a entender o porquê a gente está agindo dessa forma ainda, porque a gente ainda não conseguiu se desprender disso, né? Conseguir resolver tudo isso, todas essas questões emocionais que estão ligadas a isso, e iniciar um novo ciclo. E o processo de iniciar um novo ciclo tem uma situação que complica bastante, que é a questão da procrastinação, né? Essa situação que tu falou assim, o ser humano ele precisa desses ciclos, mas ele coloca prazo. Então ele joga, não, eu começo na segunda a dieta, no início do mês eu começo aquele novo projeto, no início do ano eu começo a mudar de vida, e aí está o problema, que na verdade muitas vezes a gente está só jogando para frente, empurrando com a barriga, procrastinando. Isso é um grande problema. Mas a hipnoterapia, a programação neurolinguística também nos ajuda nesse sentido, né? De quebrar também esse ciclo vicioso de estar empurrando com a barriga e realmente começar a fazer acontecer, né, Wagner? Que é o que importa. Exato. Eu sempre brinco, né, que mais do que as promessas de ano novo, você tem que acertar as contas com as promessas que você fez no outro ano. Está fechando o ciclo. E aí? O que você conseguiu fazer daquilo que foi prometido? Porque não tem segredo. Ninguém vai fazer por você. É você mesmo que tem que fazer. Certo? E aí a pessoa promete, cria uma lista no início do ano. Mas e aí? O que ela conseguiu fechar daquela lista? Aí é bem interessante, né? A gente acaba muitas vezes colocando, fazendo. Às vezes a gente faz até na nossa cabeça, né? Uma listinha de coisas que a gente vai começar, eu vou começar isso, vou começar aquilo, e a gente não concretiza nada. Por quê? E aí vai uma dica bem bacana e muito simples a gente fazer. Coloca no papel aquilo que vai fazer. Coloca no papel que aquilo já começa a se materializar. Se a gente não tiver uma agenda, não tiver um caderno, fazer anotações para colocar ali, para se organizar, a gente não vai fazer nada. A gente continua empurrando com a barriga, porque a gente esqueceu de começar, mas agora está muito em cima, então vou deixar para depois. E assim vai indo, a gente não faz nada, né? Na programação linguística, um dos pressupostos é se imaginar na nova situação. Né? Então, como você disse, é uma grande dica. Comece a se imaginar na nova situação. Escreva qual é essa situação e comece a se imaginar nessa nova situação. E aí, para se imaginar naquela condição, você já vai automaticamente definindo quais são os passos necessários para chegar naquilo. Né? Porque, às vezes, é só um sonho. Né? Eu sempre digo que sonho sem data é só sonho. Agora, colocou data, vira meta. Porque a partir do momento que você põe data, você coloca o passo a passo para chegar naquele sonho, que agora é uma meta. Né? Perfeito. Então, Wagner, agora tu tocou num assunto muito interessante, porque na programação neurolinguística, assim como tu disse, a gente sempre começa do final, né? A gente tem uma ideia de que, não, eu foco muito naquilo que eu não quero mais, e isso não adianta nada, o que eu não quero eu já sei. Na PNL, na hipnoterapia, a gente sempre busca o que eu quero, que é essa fonte ao futuro, é se imaginar lá no futuro. Se eu não souber aonde eu quero chegar, qualquer lugar serve, né? Então, esse é o primeiro ponto. Outra coisa que é muito interessante, que agora me veio à cabeça, é que Milton Erickson, que é o pai da hipnose moderna e foi um dos pilares da programação neurolinguística, ele dizia que as pessoas, elas sempre querem mudar. Não existe uma pessoa que não queira deixar de sofrer, que não queira parar de sofrer. O que falta para elas é motivação, é um motivo concreto para mudar, porque mudar dói. Então, a mudança, aquilo que eu vou buscar, precisa ser muito bom para compensar todo aquele sofrimento ou todo o empenho que eu vou ter que ter para mudar. E também vai de encontro a isso, a gente criar a realidade que a gente quer lá no futuro. Porque se a gente não tiver muito claro aquilo que a gente quer, a gente nem sai do lugar. E tem umas armadilhas que são criadas por nós mesmos para justificar o nosso cenário. Então eu sou assim porque meu pai era assim, porque a minha mãe era assim,
porque a minha família toda é assim. Então, isso é uma crença limitante, né, que foi criada exatamente para o intuito de explicar aquilo que você não quer resolver, né? As pessoas, eu já escutei coisas do tipo assim, minha mãe, meu pai, minha avó, todos tinham sobrepeso. Então não tem jeito, eu vou ter sobrepeso também. Fica mais fácil, né? Você já deu uma explicação, já está resolvido o problema. A culpa não é sua, porque esse é o primeiro passo, a terceirização da responsabilidade. A partir do momento que a culpa não é sua, por que você vai lutar com aquilo? A culpa não é sua. Exatamente. Esse é um grande desafio que todos nós enfrentamos, né, Wagner? Que é a questão do protagonismo, de eu assumir a responsabilidade sobre os meus resultados. E eu falo muito isso nos cursos, eu falo isso muito também para os meus clientes na terapia. O que acontece é o seguinte, o ser humano, ele é faixa preta em dar desculpa. Ah, eu não consigo porque minha família era assim, então eu vou ser assim. Eu não consigo porque eu não tive uma boa educação. Eu não consigo porque eu sou meio burrinho. Eu não consigo porque eu não tenho condição. E eu vou dando desculpas e desculpas e desculpas. O problema é que essas desculpas só servem para mim. Porque ninguém mais no mundo está nem aí para minhas desculpas. O mundo, queira ou não queira, o mundo é um lugar desafiador. O mundo é um lugar cruel de se viver. E o mundo não está nem aí para as nossas desculpas. Né? Enquanto eu não assumir o protagonismo, a responsabilidade, bater no peito e dizer, cara, a responsabilidade é minha, não importa o que acontece lá fora, o que acontece, o que os outros me fazem, eu não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle sobre o governo, eu não tenho controle sobre a economia, eu não tenho controle sobre os desastres naturais, eu não tenho controle sobre o que o meu vizinho faz comigo, eu não tenho controle sobre nada que tiver externo, né? Mas eu tenho controle sobre como eu reajo internamente e como eu quero fazer com que isso seja interpretado na minha vida, né? E assumir a responsabilidade por isso. Ponto. É protagonismo. Isso é ponto-chave para a gente ter resultado na vida. É protagonismo. Enquanto a gente não assumir o protagonismo, tudo vai mal. Tenho 2 pontos que eu acho que calam bem. Durante esse final de semana, eu estava com algumas crianças, né, e tal. Uma criança de 9 anos deu a seguinte desculpa: olha, eu sou estabanada assim mesmo, né? Alguém falou para ela que ela é estabanada, então ela já interiorizou que tudo que não der muito certo é porque eu sou estabanado, né? E não é verdade isso. Na verdade, o ponto principal é apenas uma questão de atenção. Não é porque ela está banana, é porque talvez, por ser uma criança, não está com a devida atenção. Mas alguém disse que é assim e ela já incorporou essa desculpa e vai levar isso para a vida inteira se ninguém corrigir. Entendeu? Então, esse é um ponto. E você falou sobre controle, sobre o que nos acontece. Eu estava num acompanhamento de um cliente, e já tínhamos feito algumas sessões, e aí veio a final da Fórmula 1, a corrida final da Fórmula 1, em que quem é fã de Fórmula 1 viu, né, que simplesmente a corrida estava ganha, e em um lance inesperado, a coisa mudou de figura e outra pessoa ganhou, né, no caso, o Verstappen. E aí esse cliente entendeu, olha que engraçado, na semana seguinte, eu tive uma conversa com ele no sábado, a corrida foi no domingo, na semana seguinte eu tive uma conversa com ele e falou assim, agora eu entendi tudo, eu não tenho controle sobre nada, assim como o cara que tinha uma corrida ganha, perdeu uma corrida. Por quê? Porque não tinha controle sobre 100% das coisas. Né? Então, olha como isso nos ensina, o esporte nos ensina também. Às vezes a corrida está ganha. Você fez tudo que você podia fazer dentro do seu controle. Porém, existem fatores externos que determinam um resultado diferente. Concorda? Exatamente, Wagner. Exatamente. Tem todo o sentido, tudo isso que falou tem todo um sentido.
Tem um detalhe só, tem um detalhe, né? Mas olha só, primeiro, como é interessante, né? Que uma situação da vida serve como uma metáfora, às vezes, para a pessoa tirar uma lição daquilo. Isso é muito legal. A gente entender que a gente não tem o controle sobre nada do que é externo. Teve uma pessoa que colocou aí nos comentários que a gente só tem controle sobre os nossos resultados, só sobre o que depende de mim. E isso é bem interessante. O quanto é imprevisível tudo, e mesmo eu dando o meu 100%, pode ter alguém que dê 1% a mais, 101%, e essa pessoa vai chegar na frente. Ok? Então eu tenho que realmente me empenhar ao máximo, né? Me empenhar ao máximo. Eu tenho que cuidar para não dar desculpa de que eu não tenho controle sobre as coisas, eu não tenho controle sobre os resultados. Eu tenho controle sobre os meus resultados. Eu preciso dar o meu máximo. Fato é que, às vezes, mesmo eu dando o meu máximo, vai ter alguém que vai dar um pouquinho mais e vai chegar na frente. E eu não posso me culpar por isso. Eu preciso aprender, tirar a lição daquilo e da próxima vez fazer ainda um pouquinho melhor. Né? A programação neurolinguística diz exatamente isso, de que não existe erro, existe aprendizado. Tudo que te acontece é um aprendizado, né? E você vai conseguir tirar a lição daquilo de como melhorar da próxima vez. Exatamente, exatamente. E tem uma metáfora que eu uso nos cursos também, que é bem sobre o que tu falou, sobre Fórmula 1. Olha só o quanto isso é interessante também a gente perceber. Às vezes a gente fica se perguntando por que uma pessoa faz sucesso, o que faz com que uma pessoa tenha resultado enquanto outras pessoas não têm resultados. Será que ela é tão melhor que eu? Será que ela é tão incrível? Será que ela faz tão mais, ela domina tanto mais as coisas? E não tem nada a ver com isso. O que determina o resultado, o que determina o sucesso de uma pessoa, seja em qualquer área da vida, é o detalhe, é o detalhezinho. Deu uma travadinha aí na conexão do Vitor, mas na sequência a gente já vai entrar. Vamos ver se ele se reconecta aqui. Deixa ele se reconectar, a gente volta a falar com ele. Né? E o que a gente estava conversando aqui até agora é que, independente do resultado, o importante é que você se esforce ao máximo para entregar o seu melhor. Né? Como diz o próprio Mário Sérgio Cortella, né? Você tem que fazer o seu melhor nas condições que você tem, para que você possa ter condições melhores de fazer ainda melhor. Né? Mas o importante é que você sempre entregue o seu melhor. Porque se você tem condições de entregar mais, mas não está entregando o seu melhor, infelizmente, você está sendo, a palavra é dura, mas é medíocre, porque você está entregando apenas a média, né? Aquilo que os outros estão fazendo. Né? Então, é muito importante que você consiga fazer sempre o seu melhor, com a certeza de que você entregou o seu melhor, com a consciência de que você fez tudo o que estava ao seu alcance. Né? Porque senão, infelizmente, nós estamos sendo medíocres, né? Entregando apenas a média. Né? E ninguém quer ser classificado como a média. Né? Por isso é muito importante, no dia a dia, você ter muito claro quais são suas metas. O que você está buscando? Escrever a meta é um ponto de partida. Né? Tem uma metodologia chamada Meta Smart. Né? O Smart, cada letra significa uma coisa. Né? S de simples, M de mensurável, A de atingível, de realizável, e o T é o do tempo. Né? É importante você definir a meta com um prazo. Qual é o seu prazo para aquela meta? Para aquilo que você quer atingir? Tem coisas que você quer resolver ainda esse mês, ainda essa semana. Tem coisas que você vai querer resolver este semestre. Mas tem coisas
que vão levar 1 ano, às vezes 2 anos, às vezes 5 anos. Por exemplo, quitar um financiamento imobiliário. Você comprou seu imóvel financiado em 35 anos, mas você não tá esperando completar 35 anos para quitar seu imóvel. Então, você tem como meta quitar aquilo o mais rápido possível. E o que você vai fazer para quitar? Você vai fazer estratégias dentro do seu dia a dia, da sua planilha financeira, para tentar quitar aquilo o mais rápido possível. E quanto melhor a data que você definir para quitar, né, para atingir aquela meta, quanto mais clara, se você puder dizer que aquela meta será atingida em 5 anos, a contar de hoje, né? Então você precisa dizer que vai ser em 2027. Em qual mês de 2027? Porque são 12 meses no ano. Vai ser no primeiro mês, vai ser no último mês, né? É igual o pessoal que diz que vai começar o regime na segunda-feira. Mas qual segunda-feira? O ano tem 52 segundas-feiras. Qual delas que você vai começar? Você precisa ter isso muito bem claro, muito bem definido, né? Se não, é só um sonho. E sonho é legal, mas ele não se concretiza, né? Para concretizar um sonho, você precisa definir a data. Você precisa definir, se possível, o dia dentro do mês, né? Para poder ter a certeza e a garantia de que aquilo é atingível. E a hora que você coloca uma meta, com, né, o dia dentro do mês, você passa de trás para frente a escrever o passo a passo para chegar naquilo. O passo a passo para atingir aquela meta. Voltando à meta lá do financiamento imobiliário. Você tem um financiamento imobiliário, você vai comprar um iPhone último modelo que custa 13 mil reais? Faz sentido? Quantas parcelas do seu financiamento você pode quitar com esses 13 mil reais? Olha lá, o Vitor tá dizendo, deve ter caído a internet dele. O Orlando também está chegando aqui com a gente. Deixa eu ver o que o Vitor vai dizer. Mas, então, olha lá, a internet do Vitor caiu. Vamos aguardar para ver se ele consegue entrar novamente, tá? Enquanto isso, a gente vai falando aqui de protagonismo. Porque a meta é só uma forma de determinar como você, apenas você e ninguém mais, vai agir em relação àquele objetivo que você quer alcançar, né? E só você pode correr atrás do objetivo. A meta é sua, a vida é sua, a Elisa está aqui com a gente, a vida é sua, e só você pode determinar como aquilo vai acontecer e qual vai ser o seu papel para que aquilo aconteça. Tivemos um probleminha de internet, mas o Vitor já está aqui conosco também. Ok. Vitor, você estava falando, tem um detalhe e aí a coisa caiu. Então, Wagner, sabe que eu até esqueci o que eu estava falando, porque caiu minha internet, eu demorei para conseguir fazer ela voltar. Sem problemas. Na sua ausência, o que eu estava falando, o que é o protagonismo? O protagonismo é você definir o que você vai fazer para atingir algo. E esse atingir algo é uma meta. E como você constrói uma meta? Né? Acho que, na minha maneira de enxergar, a melhor metodologia chama meta SMART. Né? Que é, né? Simples, mensurável, atingível, com um prazo determinado. E, a partir do momento que você tem a meta, tem o prazo, você de trás para frente começa a determinar as ações. O que você vai fazer para atingir aquela meta, certo? E dentro da programação neurolinguística e da própria hipnose, a gente pode ajudar muito a pessoa a definir aquilo que é realmente a prioridade para ela. Porque a nossa vida ela é complexa. Temos vários assuntos ao mesmo tempo. O que é o mais importante para nós? E, às vezes, nós somos pegos, né, pela nossa própria mente, criando prioridades que não são prioridades. Né? Determinando aquilo que a gente
começa a gastar energia com o que é desnecessário, certo? Boa. Wagner, olha só, uma dica para bem nesse sentido que tu estava falando, tá? Para quem não conhece nada de programação neurolinguística e para quem não conhece ainda hipnose também. Eu quero estabelecer uma meta, eu quero estabelecer um objetivo. Como que eu faço para alcançar o objetivo? De uma forma bem simples. Eu preciso saber exatamente o que eu quero. O que exatamente eu quero lá no futuro. Aí eu faço o que a gente chama de ponte ao futuro. Eu me imagino lá no futuro. Eu preciso experienciar isso para ver se vai ser realmente bom. Eu preciso me imaginar lá no futuro, vendo, ouvindo e sentindo, como se eu estivesse lá, exatamente lá, vivenciando isso, lá no futuro. Foi bom, é legal, é o que eu realmente quero. Aí eu começo a fazer um passo a passo de trás para frente. Bom, para mim alcançar esse objetivo, qual é o passo anterior? Bom, e o passo anterior a isso, e o passo anterior. Então eu vou fazendo uma engenharia reversa, vamos chamar assim. Eu vou voltando de trás para frente até o dia de hoje. Até chegar ao ponto de, bom, hoje, o que eu posso fazer para alcançar minha meta? Amanhã, depois. Só que eu vou vir de trás para frente. Essa é uma forma bem simples da gente explicar isso que tu estava falando, que é como eu formulo um objetivo. Outra coisa que tu falou é que a gente vai colocando algumas situações, assim, a gente vai colocando prioridades. Por que a gente coloca prioridades? Porque o nosso cérebro, ele trabalha por recompensa. Eu preciso entender isso. Meu cérebro trabalha por recompensa. E como que isso funciona? O meu cérebro, ele quer ter recompensa imediata. Tudo que eu tiver algum ganho imediato, eu vou fazer. E isso vai se tornar uma prioridade para o meu cérebro. Então eu tenho que lutar contra o meu cérebro também, para que eu me mantenha empenhado nos meus objetivos de longo prazo. Por quê? Eu penso, bom, eu quero faturar mais dinheiro. Mas para isso eu preciso vender mais. Para vender mais, eu preciso buscar mais clientes. Poxa, isso vai dar um trabalho. Eu pego meu celular, eu abro o Instagram, eu vejo ali o Instagram, eu já tenho a minha recompensa. É que o meu cérebro quer, que ele quer dopamina. Eu já recebo ali uma descarga de dopamina, estou satisfeito, não preciso mais. Aí eu penso em algo que eu tenho que fazer depois. O chocolate é muito mais fácil, eu tenho a recompensa aqui. Então eu tenho que lutar contra. Por isso que o meu objetivo ele tem que ser muito bem formulado lá na frente, para que o meu cérebro trabalhe ao meu favor. Porque se for muito bom, eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora, se não for tão bom, é melhor eu ficar no Instagram, é melhor eu ficar assistindo a novela, o futebol de quarta-feira. É muito melhor, eu tenho dopamina aqui, ó, de montão e imediatamente eu não preciso ficar me sacrificando. Então eu preciso que seja muito bem elaborado, isso tem que ser muito atrativo para que eu realmente possa fazer. Eu ouvi uma expressão uma vez, que é muito interessante. Você pode sofrer agora para ganhar recompensa depois, ou ganhar recompensa agora para sofrer depois. Você escolhe o caminho. Excelente, excelente. Porque não tem segredo. Sem esforço, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Impossível. Nem quem tem muito dinheiro, que herdou muito dinheiro, porque o pai, o avô, o tio deu uma herança para a pessoa, se ele não fizer esforço, existe uma expressão que diz o seguinte, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Por quê? Porque se você não se preparar para usar com sabedoria toda a herança que foi deixada, não chega na segunda geração. O dinheiro simplesmente vai se consumir muito rapidamente, né? Então, como volto a dizer, não tem segredo. Tem esforço. Sempre vai ter esforço. Até para quem recebeu uma herança, tem um esforço, que é de gerir aquilo com sabedoria, senão ele vai ficar pobre também. Né? Isso. Exato. E assim, lembrando, para quem está assistindo aqui, isso que a gente está falando de protagonismo, de assumir a responsabilidade, de fazer acontecer, de que precisa de esforço, a gente não está querendo dizer que precisa ser sofrível. A gente não precisa sofrer para fazer nada. Para isso tem a hipnose, tem a programação neurolinguística, tem várias outras ferramentas. Pode ser prazeroso. A gente não precisa ser um David Goggins, né? A gente não precisa ir lá e se matar e não sei o que e tal para fazer acontecer. A vida não precisa ser sofrida. O fato é que
a gente sofre muito mais para levar uma vida medíocre, a gente sofre muito mais para estar em depressão, para estar com ansiedade, para estar tendo um resultado medíocre, para ter um relacionamento horrível com esposa, com filhos, com colega de trabalho, com amigos, com chefes, com funcionários. A gente sofre para isso. Então é muito melhor a gente fazer um esforço, como tu disse, para ter uma recompensa lá na frente, que vai ser muito mais prazerosa. E óbvio que aí, se eu tiver um conhecimento, se eu tiver a meu favor as ferramentas certas, não vai ser doloroso, vai ser trabalhoso, vai dar trabalho, vai exigir esforço e vai exigir protagonismo da minha parte, mas pode ser prazeroso, pode ser gostoso de fazer, pode ser legal. O processo não precisa ser sofrido, o processo pode ser bom também, e o resultado melhor ainda, né, Wagner? Exatamente. Quando eu digo que sem esforço você não chega a lugar nenhum, para passar raiva você também faz esforço, querendo ou não. Então, assim, se o resultado pode ser ruim ou bom, mas vai ter esforço, pô, vamos focar energia no que é bom. Vamos sempre pensar no que é bom. Você citou já a ponte ao futuro. A ponte ao futuro é um baita exercício que qualquer um pode fazer a qualquer momento. Se imagina na situação, se imagina vivenciando aquilo, se imagina concluindo os seus projetos, né? Sinta aquela emoção. Você vai descobrir que é tão prazeroso que a batalha vale a pena, o caminho vale a pena, né? Muitas vezes, mais importante do que alcançar a meta é o caminho que a gente segue para chegar lá, né? E ele vai nos dando várias situações de prazer, né, ao longo do caminho. Exato, exato. A gente pode curtir, a gente pode aproveitar o caminho. Tem ferramentas para isso, né? Como a gente estava dizendo, a gente pode, porque as pessoas perguntam o que eu posso fazer com hipnose, o que eu posso fazer com PNL, o que eu posso mudar na minha vida com isso. Eu posso mudar qualquer coisa que eu mudaria sem elas. O problema é que para mim me livrar de uma ansiedade, para mim me livrar de uma depressão, para mim me livrar de um relacionamento ruim, de resultados ruins, ou de crenças limitantes, sozinho é muito mais desafiador. Aí sim é trabalhoso e doloroso. Agora, se eu tenho as ferramentas certas, eu tenho um terapeuta, ou eu tenho as ferramentas, o conhecimento das ferramentas, e eu sei aplicar em mim mesmo, eu consigo me livrar da mesma forma de uma depressão, de uma ansiedade, de uma fobia, de crenças limitantes. Eu posso me livrar de tudo isso, mas de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente e muito menos dolorosa. É um atalho, né, Wagner? E eu posso chegar no meu resultado com muito mais rapidez. E não é muito melhor assim? Por exemplo, a pessoa tem uma crença limitante em relação à autoestima, a capacidade dela, até a síndrome do impostor, que é uma crença limitante também, né? E você ali, em 2 sessões de hipnoterapia, você consegue romper com aquela crença limitante. E a pessoa passa a se enxergar de outra forma. Não tem preço isso. A pessoa conviveu com essa crença de que ela não era capaz durante 15, 20, 30 anos. E você, em 2 sessões, você muda isso. Qual é o preço disso? Não existe preço para isso. A pessoa torna-se outra pessoa. Porque ela é capaz, agora, de enxergar todo o potencial que ela deixou de usar ao longo de tantos anos, né? É isso aí, é isso aí. Com a ajuda dessas ferramentas, que é como eu disse lá no início, as pessoas elas querem mudança, elas querem se livrar dessas amarras. Elas não gostam de sofrer, só que elas não sabem como, e elas não estão suficientemente motivadas, como dizia Milton Erickson, né? Com as ferramentas da PNL, da hipnose e várias outras, a gente consegue ajudar a pessoa a se motivar para mudar, e isso é muito interessante. Isso é a mágica dessas ferramentas, né, Wagner? Isso que é incrível em todo esse processo. E a pessoa, às vezes, ela enxerga uma situação, né, uma sinuca, uma condição em que ela acha que não tem solução. Por quê? Ela está tão viciada nas perguntas que ela faz sempre a mesma pergunta para chegar no mesmo resultado.
Talvez, se mudar a pergunta, e aí é que entra o grande segredo do hipnoterapeuta ou do especialista em programação neurolinguística, de fazer a pergunta certa, da forma certa, de colocar em questionamento aquela verdade que o paciente traz, dizendo, eu não estou capaz de fazer por causa disso. Ele traz uma verdade. É um script que ele traz pronto. Ele repetiu aquele script a vida inteira para justificar por que ele não é capaz de chegar. Então, ele nunca vai fazer uma pergunta diferente. E nós, ali, como pessoa isenta, né, e por não conhecer a história da pessoa, às vezes, uma só pergunta muda a história, muda a forma que a pessoa enxerga a própria vida. Né? Concorda comigo, Vitor? Exatamente. Não, perfeito, perfeito. A tua colocação foi perfeita nesse sentido. É bem por aí. A pessoa vem e aquilo que ela vem, aquela história que ela traz, ela acredita naquilo. Aquilo faz parte da vida dela, mesmo que não tenha acontecido, mas é uma crença que está consolidada ela na mente dela. Ela tem certeza de que aquilo aconteceu e ela vive a partir disso. E nós, como terapeutas, fazendo as perguntas certas, a gente começa a fazer com que ela olhe de outros pontos de vista, analise de outras formas, perceba novas possibilidades. A gente faz o que em PNL a gente chama de ampliar o mapa. A gente ajuda a pessoa a ampliar o mapa de possibilidades dela. Ela começa a enxergar novas possibilidades agora. Às vezes, em uma conversa, a gente ajuda a pessoa a mudar de vida. Isso é quase que mágico, né? Eu estava atendendo um paciente que chegou com a seguinte demanda. Eu tenho depressão há muitos anos, tenho depressão, a vida não tem graça, é tudo muito chato, não tem graça nenhuma, né? E com 5 sessões, eu faço sessões espaçadas, eu faço sessões a cada 15 dias, que é para dar tempo da pessoa ficar pensando em tudo que a gente falou. Nas 3 primeiras sessões, eu nem usei hipnose, programação neurolinguística pura, só questionando as verdades que aquela pessoa se falava, se contava, né? Na quarta sessão eu fiz uma hipnose, né? Fiz metade da sessão com programação neurolinguística e outra metade com hipnose. E a pessoa, ao final, disse o seguinte, eu ainda perguntei, e aquela depressão? Realmente já não tenho mais o mesmo sintoma. Ou seja, a pessoa que diz que passou com depressão muitos anos, já não se via da mesma forma. Pode ainda ter questionamentos, mas ela já começa... Porque a partir do momento que eu faço uma pergunta para o paciente que ele nunca se fez, aquela pergunta fica na mente dele. E ele começa a se questionar com outras perguntas no repertório que ele já tinha e para o qual ele já sabia as respostas. E agora, para essa nova pergunta, ele não sabe a resposta. Uma das técnicas que eu ensinei para essa pessoa foi da fisiologia, né? Da pose do Superman ou da Mulher Maravilha, né? Em que a pessoa estufa o peito, põe a mão na cintura, né? Se sente empoderada. E aí a pergunta é, nessa posição, tenta ficar triste. Impossível. É impossível. Então, se apenas uma mudança de fisiologia já é capaz de trazer uma mudança de sentimento, de sensação, você imagina a partir do momento que você começa a questionar aquilo que para você era verdade há tantos anos. Aí não tem como não derrubar esse verdadeiro muro no qual você estava enclausurado, né? Exatamente, Wagner. É muito interessante a gente perceber. Bom, antes de eu seguir aqui, eu percebi que tem várias pessoas conhecidas que entraram na live, que a gente não tinha falado com elas ainda, então sejam muito bem-vindos. Um excelente início de ano para todos vocês que entraram agora. Eu vi que tem vários amigos aí, vários colegas nossos. Eu vi que tem algumas pessoas do curso online.
Eu achei que o Marcelo já estava dando as aulas dele, por isso essa semana eu nem marquei aula nenhuma. Então, para quem é da formação online e está aqui, eu acho que o Marcelo não iniciou as aulas. Então, amanhã eu vou dar uma aula, amanhã às 20 horas, tá? Para a turma do online aí, para aproveitar essa semana aí, para a gente não deixar passar. E lembrando que na quinta-feira a gente tem o nosso grupo de estudos, o Wagner também é um grande colaborador lá do grupo de estudos, quinta-feira às 20 horas pelo Zoom também. Vai ser bem legal, vai ser o primeiro encontro do ano, tá bom? Bom, mas agora dando sequência, Wagner, antes da gente encerrar. É muito legal, a pessoa, ela traz uma história, ela cria uma realidade, porque nós criamos a nossa realidade, a nossa percepção da realidade. Então, quando tu trouxe essa primeira questão que a pessoa te falou, eu tenho depressão há tanto tempo, quando a pessoa vem para o consultório e me fala isso, eu pergunto assim, tu tem depressão? Deixa eu ver, tu trouxe ela contigo? Nesse momento ela, opa... Eu pergunto se ela é de estimação e se ela tem um apelido carinhoso. Já que você tem ela há tanto tempo, deve ser de estimação, né? Exatamente. Porque a pessoa não se pergunta, ela acredita que ela tem. Tu entende? Quando eu faço perguntas que quebram o estado, que fazem com que ela reflita sobre tudo isso, ela já começa a mudar a percepção dela. Como assim? Né? Eu tenho. A depressão não é algo concreto. Eu preciso fazer com que ela perceba isso. O meu problema não é algo concreto, não é algo real, é algo que eu criei. Obviamente que é um problema, é uma situação, é um problema, é uma situação problemática. Ela existe, mas ela existe aqui dentro. E no momento que eu consigo entender que ela existe dentro da minha mente e que foi eu quem criou ela, e que só eu tenho o poder de mudar tudo isso, as coisas já começam a mudar. Eu também faço assim como tu faz. Eu, nos meus atendimentos, eu uso basicamente programação neurolinguística. Hoje a gente está falando que é o dia do hipnólogo, né? A nossa live é sobre hipnologia, sobre hipnose. Mas a hipnose, ela é uma ferramenta que é muito bacana, ela potencializa muitos resultados, mas eu uso ela como ela deve ser usada, como uma ferramenta auxiliar. As técnicas que eu utilizo, para mim, que não sou psicólogo, eu não domino as abordagens da psicologia, eu utilizo a programação neurolinguística. Óbvio que eu utilizo muito da neurociência e muito da psicologia também, mas sem um respaldo, na verdade, de diploma, enfim, né? Programação neurolinguística, sim, eu sou especialista, estudo isso há mais de 15 anos e tenho diversas formações na área, né? Então eu utilizo basicamente isso. A hipnose me auxilia muito, mas a ferramenta que eu utilizo realmente nos meus atendimentos é a programação neurolinguística. E quando você usa a programação neurolinguística com o paciente, ele passa a confiar mais em você. Você faz uma sessão naquela conversa que parece um bate-papo, igual isso que nós estamos fazendo. Só que você já está provocando, você já está questionando, já está colocando em xeque algumas verdades que ele traz. Segunda sessão, você continua... Quando ele vem para a terceira sessão, ele fala, pô, esse cara aí sabe onde mexer. Então, a hipnose já tem um efeito muito mais, com potencial ampliado, né? Pelo menos nos meus atendimentos foi isso que eu percebi, né? E tem um outro ponto, a pessoa acaba gerando uma expectativa de em que momento eu vou ser hipnotizado, né? Isso também facilita, porque o que a gente faz quando a gente hipnotiza alguém? A pessoa vai continuar ouvindo tudo, sentindo tudo, percebendo tudo, sentindo o toque no corpo, né? Quando a gente toca na mão, no braço, ela vai perceber tudo. Mas ela está num estágio em que ela aceita mais informações que vão direto ao subconsciente, né? E nessa hora, essa informação direto no subconsciente vão gerar o que a gente chama de ressignificação para aqueles eventos e vão melhorar a condição, a possibilidade da pessoa ter um resultado assim com um potencial muito ampliado, não é? Você também experiencia isso, quando você usa... Boa. Então, Wagner,
Tem toda essa situação, tá? A hipnose, eu digo assim, eu utilizo basicamente como ferramenta de trabalho a programação neurolinguística, como ferramenta de mudança a programação neurolinguística, mas a hipnose, ela tem um papel muito importante, né? Ela vai abrir os filtros da pessoa e vai facilitar todo o processo. Tem um outro ponto que é muito importante, que a hipnose nos auxilia, que é na expectativa do cliente. Bom, eu como um hipnoterapeuta ou como um terapeuta, as pessoas que vêm ao consultório, elas vêm, na sua maioria, buscando a hipnoterapia, a hipnose. Elas não têm muito conhecimento sobre como isso funciona. Então, quando eu utilizo da hipnose, o processo é muito mais facilitado, porque eu atendo a expectativa dela. Quando eu fico só falando, só utilizando ferramentas da programação neurolinguística, que eu não preciso de um transe formal para utilizar, muitas pessoas elas percebem assim, bom, esse cara está só conversando comigo. Está só conversando, está só enrolando às vezes. Então, a hipnose, ela também me auxilia nesse sentido, onde a pessoa percebe que eu estou utilizando a ferramenta. Isso muitos psicólogos que vêm para os cursos também relatam exatamente isso. Porque normalmente o psicólogo ele utiliza das suas ferramentas através de conversa e tal, fazendo a pessoa refletir, enfim. Ele vai trabalhando tudo isso assim. E a pessoa que busca uma ferramenta diferente, busca a hipnose, ela quer ser hipnotizada e tal. Então, o psicólogo que utiliza isso, ele vai utilizar as ferramentas do TCC ou de qualquer outra abordagem que ele está utilizando. Mas quando ele coloca a pessoa num transe, mesmo que seja um transe leve, para muitas pessoas isso já vai fazer uma grande diferença. Não só no processo de que vai facilitar sim, porque a gente consegue atingir de uma forma melhor, ou a pessoa aceitar mais as sugestões, porque é isso que a gente faz, é sugestão. A gente não impõe nada para o cliente, a gente só dá sugestões. Então é muito mais fácil dele aceitar sugestões. E além disso, ainda tem a atenção a uma expectativa que ele tem, que é do processo da hipnose. Então isso facilita também nos resultados que a gente vai obter com o cliente. Exatamente. E a hipnose, né, como eu citei anteriormente, pelo fato de você baixar aquela função crítica do consciente, os resultados são maravilhosos, porque você vai direto no ponto que, de certa forma, precisa ser trabalhado, né? Vamos chamar de trabalhado, porque cada cliente é um cliente, cada demanda é uma demanda, né? Cada um tem uma necessidade e a gente vai trabalhar aquilo da forma como melhor vai atender a necessidade do cliente, né? Mas é muito interessante como, a partir do momento que você baixa o fator crítico através do transe hipnótico, né, tudo tem um resultado muito mais ampliado, muito mais, com muito mais eficácia, né? Exatamente. Olha, entrou mais gente conhecida aí, entrou a Denise agora, boa noite. Se você quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, fique à vontade. Apesar de que a gente já está encerrando, né, Valino? Acho que vai até as 20h30, mas fiquem à vontade. Bom, primeiro, antes também da gente continuar, eu quero pedir desculpas por algumas situações aqui. A gente estava falando desde o início, né? A gente não combinou, mas tu entrou com a situação de novos ciclos de mudanças e tal. E eu estou justamente nessa virada de ano fazendo uma mudança. Eu mudei da onde eu morava, onde era o instituto. Eu estou fazendo uma mudança geral de ambiente, até por conta de qualidade de vida, enfim. Eu tenho 3 cachorros e eu precisava de mais qualidade de vida para eles e para mim também. Onde eu estava lá não tinha muito espaço. Aqui tem quintal grande e tal, bastante espaço, gramado, enfim. É bem legal para eles. Isso vai fazer um bem muito grande para mim também. Então, eu estou meio que improvisado aqui. O meu escritório está meio improvisado, a minha internet caiu também, porque não está ainda funcionando muito bem, a iluminação não está legal, mas veio muito de contra isso, do que é um processo de mudança, é um novo ciclo que a gente está começando, e eu escolhi bem no início do ano, que é para ter todo esse simbolismo que também trouxe, que é importante para nós, né? Tem um peso maior quando a gente traz um simbolismo para isso. Mesmo que o efeito seja só aqui dentro da nossa mente, mas isso nos auxilia também. Então é bom a gente utilizar esses simbolismos para buscar resultados. Algumas pessoas mais místicas, mais quânticas, que têm mais conhecimento dessa área, vão dizer que tem todo um sentido para várias dessas coisas. Eu não entendo disso, então eu falo do que eu entendo, que é só da nossa representação mental.
né? E esses simbolismos, no mínimo, se não tiver nada além disso, ele tem uma representação mental muito forte para nós. Então é bom a gente se auxiliar, se apoiar nesses simbolismos para fazer todos esses processos vão ser muito mais eficientes. Na terapia, nos cursos, eu também ensino isso. Dentro da terapia, eu coloco muito simbolismo, não misticismo, mas simbolismos, porque isso também auxilia os meus clientes no processo de mudança. Dá um peso totalmente diferente para tudo isso. E dentro da hipnose e própria programação neurolinguística, a gente faz uso de um instrumento chamado âncora. Esse simbolismo é a âncora que a gente precisa para dizer, isso representa um novo ciclo, isso vai me lançar para uma nova fronteira, um novo desafio, né? A mudança de casa vai melhorar minha qualidade de vida. Ok, perfeito. Você acredita nisso, de que essa mudança foi feita para uma melhoria de qualidade de vida. Com certeza vai melhorar, como você disse, tem mais espaço, tudo mais, mas o fato de você acreditar que vai melhorar mesmo. Vai, porque você acredita, é uma âncora aquilo. Né? A mudança da casa virou uma âncora. Né? Isso é a mudança do emprego, é assim, a mudança de qualquer coisa, qualquer ciclo de mudança, a troca de um carro, né? Qualquer que seja a mudança que você efetua porque você acredita que aquilo será para o seu melhor. E ele vai ser mesmo. Exatamente. E a gente estava falando sobre crenças, isso também vai muito de encontro a crenças. A gente não se aprofundou na questão de crenças, e obviamente que agora nem tempo dá para isso, mas a gente vive muito a gente vive, na verdade, só a partir das nossas crenças, né? Tem algumas crenças que nos limitam e outras que nos fortalecem. Isso que tu está falando tem todo um sentido nesse ponto, porque quando eu acredito que aquilo vai ser daquela forma e eu vivo a partir dessa nova crença, isso vai me ajudar, se for uma crença fortalecedora. Eu acreditei que se eu mudasse de ambiente, eu tivesse um espaço melhor para os meus cachorros, um ambiente mais agradável, mais familiar para mim, isso ia beneficiar em todas as áreas da minha vida. Óbvio que isso tem todo um sentido lógico, mas mesmo que seja só a partir das minhas crenças, já faz toda a diferença, porque eu acredito nisso, eu vivo a partir disso, e isso acaba se tornando realidade para mim, né? Exatamente. E a crença vai trazer, vai fazer com que você supere qualquer coisa que não sair da forma como estava planejado. Você vai passar fácil por aquilo, não vai virar um drama. Por quê? Porque você sabe que aquilo está acontecendo para um bem maior. Né? Você tem a certeza absoluta de que a sua decisão foi boa para você, para sua família, para o cachorro. Então não tem nada que vai atrapalhar. Nada, nada, nada. É engraçado, né? A partir do momento que a gente tem essa consciência ou essa crença de que aquilo é para o nosso melhor, a gente consegue ultrapassar qualquer barreira sem menor dor, né? Sem causar nenhum tipo de incômodo. Né? Exatamente. É bem por aí. Inclusive, hoje de tarde, até eu postei um negocinho lá no meu Instagram, lá, falando justamente sobre crença de merecimento. Às vezes a gente está vivendo uma vida complicada, medíocre, sem resultados, e a gente não acredita que seja possível mudar, porque muitas vezes a gente não se sente merecedor de coisas boas, né? E a gente precisa mudar isso. Nós merecemos tudo de bom da vida. O que diferencia? Que a gente também já falou sobre isso. O que diferencia uma pessoa que tem resultados, que vive uma vida bacana, uma vida legal, próspera, de uma pessoa que vive uma vida medíocre ou abaixo ainda da média? O que diferencia? Muito está ligado às nossas crenças de merecimento. Aquela pessoa que aproveita o caminho, aproveita a jornada, ela acredita que ela merece alcançar os resultados e ela merece aproveitar o caminho. As outras pessoas, elas acreditam que elas não merecem, que elas são incapazes, que elas não são inteligentes o suficientes. Enfim, é um monte de coisas que a gente acredita que vão nos limitando. Nesse ponto, eu posso trazer o meu próprio exemplo. Eu, por muito tempo, tive crenças que me limitaram muito. Eu vivia uma vida
abaixo da média, abaixo do medíocre. Né? Eu venho de uma condição de vida bem complicada e com muitos bloqueios, porque eu acreditava que eu não era capaz, que eu não merecia e tal. No momento que eu comecei a mudar as minhas crenças, trabalhar tudo isso começa a fluir. Quando eu mudo de casa, eu vou para uma casa legal, onde eu tenho um espaço bacana, é porque eu acredito que eu mereço ter mais conforto para mim, para os meus pets, vamos chamar assim, para a pessoa que está comigo, ela também tem as mesmas crenças, ou crenças parecidas, e tudo isso nos ajuda a aproveitar mais essa nossa jornada, né? Porque óbvio que não é simples, não é fácil, mas a gente precisa e a gente merece aproveitar toda a jornada até a gente alcançar aqueles resultados que a gente realmente deseja, né, Mário? Exatamente. É o que eu falei. Você acredita que o melhor vai ser o melhor, certeza. Eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a crença, né, de que isso é bom para todos, né, num ganha-ganha, né, é excelente. E é incrível, você citou muito bem, é incrível como tem aí pessoas, né, muitas e muitas e muitas pessoas, com a síndrome do impostor. A síndrome de que ele nem merece aquilo que tem. Quanto mais, ganhar mais ainda, ou ter mais coisas na sua vida. Ele mal pode acreditar que aquilo que ele já possui, ele é merecedor daquilo. E isso é muito ruim, porque isso tira a oportunidade, tira o brilho da vida, tira né, aquela alegria de conseguir alcançar seus objetivos, que a pessoa acha que alcançou um objetivo por um acaso, não é nem porque ele merecia chegar naquele ponto. Né? Isso é terrível, terrível, terrível. Isso é só uma crença, o que é pior, é só uma crença. Né? Exatamente, Wagner. É incrível, é como eu estava dizendo, eu já tive muito tudo isso, eu já vivi muito isso na pele, então eu falo com propriedade, eu sei como que é. Eu estava fazendo a minha mudança e trazendo os materiais e eu achei um negocinho aqui, eu até botei isso na minha mesa, que eu achei bem interessante, eu nem lembrava que eu tinha mais isso aqui. Essa aqui é uma das primeiras, a segunda carteirinha de hipnose que eu tive, olha só, é de 2010, essa aqui é a segunda, eu já tinha renovado, de 2010. E aí eu lembro agora, eu lembro que lá no começo, né, quando eu comecei, eu estudei pra caramba, eu fiz vários cursos e tal, e eu comecei a fazer atendimentos, e eu ficava com essas crenças de não merecimento. Eu ficava pensando, cara, eu não tenho capacidade para estar atendendo as pessoas, eu não tenho capacidade para ajudar as pessoas a mudar. Isso não faz sentido, eu estou enganando as pessoas, e eu me sentia mal com isso. E eu comecei a me sabotar. E eu não conseguia ter resultados. Por quê? Porque eu me sabotava. Era crença de merecimento. Eu não acreditava que eu era merecedor daquilo ou que eu tinha capacidade. Eu só comecei a mudar quando eu comecei a questionar as minhas crenças e os resultados me mostravam diferente daquilo. Eu disse, cara, as pessoas mudavam, as pessoas me agradeciam, elas me davam feedback, mesmo assim eu não me convencia. E eu percebia que outras pessoas que tinham começado muito depois de mim também estavam tendo resultados, e às vezes resultados muito melhores que os meus. E o que diferenciava elas? É que elas não tinham essa crença de não merecimento. Elas acreditavam que era possível, que elas mereciam e que elas tinham capacidade. E só aí eu comecei a trabalhar isso e mudar. E aí sim eu comecei a engrenar. Olha só, essa aqui é a segunda carteirinha que eu tive. Tá? Isso aqui de 2010. Eu tô nessa brincadeira há bastante tempo, há uns 15 anos mais ou menos. Né? Eu trabalho diretamente com hipnose desde 2009. Essa aqui já é a segunda carteirinha, foi de 2010. Desde 2009 eu trabalho com atendimentos terapêuticos. E muitas pessoas, e olha só, desde 2009, eu estudo isso desde 2006, por aí, 2006 que eu comecei a estudar. Então tem muito tempo, eu estou nesse caminho há muito mais tempo que muitas outras pessoas que vieram depois. Né? E se eu tivesse continuado com essas mesmas crenças, eu tinha ficado pelo caminho. E essas pessoas que vieram depois, todas tinham continuado, tinham tido resultado, e ter contribuído muito para o mundo mesmo, ajudando pessoas, e eu ia deixar de cumprir a minha missão, né, de ajudar pessoas e a mim ajudar também, de mudar a minha vida também, né, Wagner? Tudo por questão de crença.
E olhando agora, né, para toda essa história que você, né, viveu e está vitorioso, está aí, ó. Está o Instituto, né, todos os cursos do Castilho, do Marcelo e de muitas outras pessoas, o seu próprio curso, né, em que você consegue convencer as pessoas, através da programação neurolinguística e né, do emocional dela, a caminhar sobre o caco de vidro. E a pessoa sai do outro lado, atravessa aquilo, se sente totalmente empoderada e vitoriosa. Quer dizer, você não só superou a sua crença, como hoje você consegue fazer com que as pessoas também superem suas crenças e dentro de um curso atravessem lá aquele pedaço de cacos de vidros ali, caminhando e saiam do outro lado como se nada tivesse acontecido. É impressionante, né? É impressionante o que a mente pode fazer a seu favor e contra você também, né? Exatamente. A nossa mente, ela tem uma capacidade quase que infinita, né, Wagner? A gente não usa a maior parte da nossa capacidade. Isso não quer dizer que a gente não use o nosso cérebro num todo, né? As pessoas dizem, a pessoa usa só 5%, 10% do cérebro. Não, ela usa 100% do cérebro em diferentes momentos. Mas a nossa capacidade, a capacidade do nosso cérebro é quase que infinita. E a capacidade a gente não usa. Porque a gente fica se limitando, fica se bloqueando. Agora citou a questão do vidro, a gente tem caminhada no vidro, caminhada no fogo em alguns cursos, que olhando de fora é inacreditável. E é só uma questão de crença, de tu acreditar que é possível, e o teu cérebro te mostra que é possível tu alcançar qualquer coisa. Qualquer coisa que tu te proponha de verdade alcançar, tu pode, não tem nada que te impeça, não tem nada que te diferencie de qualquer outra pessoa no mundo que tenha resultados positivos e legais. Não tem nada que te impeça, que te diferencie dos outros. Nós somos exatamente todos iguais. A única coisa que diferencia é como que nós usamos o nosso cérebro, né? A programação neurolinguística diz que se alguém foi capaz de fazer, você também é. Não existe uma limitação. Se alguém conseguiu fazer, você também é capaz de fazer. Toda a limitação está em você mesmo, está na sua cabeça, em acreditar que você é capaz, né? Exatamente, Wagner. Eu não sei se a gente ainda tem tempo, não sei se a live encerra ou não. Aí tu que me diz aí. Normalmente, de um tempo para cá, o Instagram não tem cortado exatamente com 1 hora, tá? Mas pode cortar a qualquer momento, então fique à vontade. Tranquilo, só pra gente se organizar aqui. É o que a gente ia falando, e eu achei bem legal tu tocar nesse assunto, nessa questão do poder, da capacidade do nosso cérebro. É realmente ilimitada a capacidade do nosso cérebro. A gente pode fazer qualquer coisa que a gente queira, desde que a gente se proponha e que a gente faça o que precisa ser feito, né? Não adianta a gente ficar pensando, porque tem aquelas pessoas que vão muito para aquela questão de pensamento positivo e tal. Algumas pessoas até confundem a PNL com pensamento positivo, a hipnose também, e não tem nada a ver disso. Pensamento positivo é básico, a gente precisa ter pensamento positivo, pensamento negativo fora. Pensamento negativo sempre tem que estar na nossa vida, mas só o pensamento positivo não resolve nada, a gente precisa partir para ação. O nosso cérebro, ele tem a capacidade e ele trabalha o tempo todo para criar tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente quer, que a gente acredite. Mas a gente precisa partir para a ação. Isso é extremamente necessário, né? Eu não pude ver ali a pergunta do Denilson. O Napoleão Hill diz o seguinte, que tudo acontece 2 vezes. Primeiro na sua mente e depois no mundo real. Por quê? Porque é você que vai fazer aquilo acontecer, né? Eu também não encontrei. Eu não encontrei. Depois que desbloqueia, a sensação é maravilhosa. Exatamente isso que o Denilson colocou. Agora eu consegui ler. Exatamente isso. Depois que tu desbloqueia, e para isso servem essas ferramentas, né? Para a gente se desbloquear, para a gente romper as amarras, romper as correntes que estavam nos aprisionando naquela vida medíocre que a gente tinha. Quando a gente rompe tudo isso, é algo mágico, é algo incrível, porque aí tu percebe, tu tem a certeza de que tu tem a capacidade de fazer qualquer coisa. Mas isso que tu disse é bem verdade.
A gente falou antes em ponte ao futuro, em imaginar, em criar aquilo que a gente deseja. Esse é o primeiro passo. Ela precisa primeiro acontecer na minha mente, mas depois ela precisa acontecer no mundo real. Eu preciso colocar em prática. E isso que diferencia as pessoas também que têm resultado daquelas que não têm. Tem pessoas que ficam só sonhando, imaginando, querendo, desejando, e tem aquela outra pessoa com menos capacidade, com menos conhecimento, que parte para a ação. Ela vai e ela faz. Esse é ponto-chave. Eu preciso fazer para que eu possa realmente ser e ter algo. Eu já vi gente falando o seguinte: eu tenho 2 graduações, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, Tá bom, você pode ter tudo isso. Mas o que você está fazendo de concreto com toda essa informação que você tem? Se não estiver fazendo nada, isso chama-se obesidade mental. Só engordou o cérebro com um monte de informação que não serve para nada. Nada. No passado, quem aqui não teve um avô, né, um bisavô, que era semi-analfabeto ou analfabeto, muitas vezes, mal sabia fazer conta. E ele teve sucesso, ele conseguiu atingir os resultados dele, conseguiu atingir os objetivos dele, sem ter lido livros, sem ter nada. Por quê? Porque ele, principalmente no pós-guerra, no período entre guerras aí, ou a pessoa ia para cima, ou ela passava fome. Não tinha outro caminho. Então as pessoas, eles eram muito mão na massa. Vamos fazer acontecer. E teve gente que começou, né, como um lavrador contratado e virou o dono da fazenda, porque tinha meta, tinha objetivo, e sem estudo nenhum, sem conhecimento nenhum. E aí é muito comum as pessoas falarem o seguinte: ele deu sorte na vida. É muito comum. Esse é uma armadilha que às vezes as pessoas, até a gente cai, de menosprezar o que a outra fez. A outra fez o que tinha que fazer. Ela partiu para a ação. E você, está fazendo o quê? Está partindo para a ação? Se não estiver partindo, é obesidade mental. Exatamente. Olha só, Wagner, agora você tocou num ponto-chave também, né? Falou sobre que antigamente as pessoas faziam, às vezes, um semi-analfabeto e fazia acontecer. E olha só, antigamente as pessoas que tinham conhecimento, elas dominavam o sistema, porque o conhecimento demorava muito tempo para mudar. As coisas eram sempre as mesmas. Nós estamos numa era da tecnologia, é tudo instantâneo. Eu não consigo reter conhecimento, porque o que eu sei hoje não vai servir de nada amanhã. Então, é muito comum hoje a gente ver assim, adolescentes de 13, 14, 15 anos faturando milhões na internet, né? Enquanto a gente vê um engenheiro, um advogado dirigindo Uber. Né? Por quê? Porque aquele cara, ele foi lá, ele pegou o conhecimento certo e ele foi para ação, ele fez acontecer. Enquanto que o engenheiro, o arquiteto, o advogado, eles estudaram, eles aprenderam, eles se formaram, às vezes eles têm pós-graduação, eles têm mestrado, eles têm doutorado, mas eles não foram para ação, eles não botaram em prática aquilo ali. E aí eles acabam lá dirigindo um Uber, atendendo no balcão de uma loja, o que não é nada, não tem nada de errado. Não tem nada de errado, é um trabalho igual a qualquer outro. Mas se a pessoa quer sair da média, ela quer fazer a diferença, ela precisa partir para ação. E sem julgamento, sem pensar no que os outros vão falar, sem pensar nas críticas. Porque vai ter as críticas, assim como tu falou, foi sorte, alguém ajudou, o pai era rico, era não sei o quê, deu golpe, esse é malandro, ele passou a perna em alguém. Vai ter gente que vai criticar, sempre vai ter gente que vai criticar. Agora, se a gente ficar dando atenção para isso, a gente não faz nada. Então, deixa o julgamento e vai para cima, faz acontecer. Eu sempre que entro no Uber, né, eu pergunto, né, como é que você veio parar aqui e tal, e eu escuto várias histórias. E o mais importante é o que a pessoa não conta. O que ela não conta? Porque eu não dei certo na profissão que eu escolhi. Às vezes eu não gostava da faculdade que eu fiz,
eu só fiz porque meu pai e minha mãe me encheu o saco, e depois de formado, e eu não queria perder, né? Às vezes, a pessoa tinha crenças limitantes sobre sua própria capacidade, e ele não conseguiu evoluir na carreira porque ele podou as oportunidades, né? Às vezes, ele não se empenhou, né? A gente falou aqui de dar o seu melhor. Ele fazia algo que ele achava que era o suficiente, mas que não necessariamente era o melhor que ele podia fazer. E alguém fez um pouquinho melhor e ficou com o lugar dele, né? Infelizmente, o mundo não é um lugar justo. Ninguém disse que ele é justo. Não é justo. Você vai ter que lutar para ocupar seu espaço. Eu sempre digo isso para as pessoas. Ocupe o seu espaço antes que alguém ocupe o seu espaço. Se você não ocupar o dos outros, alguém vai ocupar o seu. Entendeu? Então, ocupe o seu espaço. Faça o seu e mais um pouco. Porque a hora que você faz mais um pouco, você começou a ocupar o lugar que é dos outros, mas que eles não ocuparam. E você vai se destacar. Né? Eu, durante minha carreira como profissional, eu nunca perguntei se iam pagar hora extra ou não. Nunca perguntei. Eu só ia lá e fazia o que era para fazer. Virei muita noite, muita madrugada, muito final de semana, fiquei de plantão, nunca perguntei, vou pagar antes de fazer. Eu só ia lá e fazia. E sempre recebi o reconhecimento necessário pelo esforço, pelo comprometimento, por não ficar questionando. Eu trabalho como gestor de pessoas já há muitos anos, desde 95. E eu vejo pessoas que têm potencial, mas antes de mais nada ela pergunta, mas eu vou ter aumento? Mas eu vou ter hora extra? Mas tá bom, é seu direito, eu não estou dizendo que não é seu direito, é seu direito. Mas, será que você está ocupando o seu espaço da forma certa? Talvez não. Talvez alguém faz um pouco melhor que você e você perdeu o seu lugar. E aí? Então, ocupe seu espaço. Isso aí, ocupe seu espaço, faz acontecer, vai para cima. Não fica pensando no que os outros vão falar, não fica se preocupando com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar. Vai e faz. A gente nunca vai estar preparado, porque isso também é outra questão, né, Wagner? A pessoa acha que ela nunca está preparada para fazer. Eu não estou preparado para assumir um cargo de gerente, eu não estou preparado para assistir um cargo de vendedor, eu não estou preparado para isso, eu não estou preparado para dar aula, para ser um terapeuta, para isso, para... E vai ter gente que está menos preparado que tu, vai fazer e vai ter sucesso, porque tem esse espaço. É como tu disse, eu preciso ocupar o meu espaço, eu preciso fazer acontecer. E não existe hora certa. A hora certa é eu que faço. É o momento que eu quiser que seja a hora certa. O cara que criou o LinkedIn, né, aquela rede social profissional chamada LinkedIn, ele diz o seguinte: se você não se envergonhar da primeira versão do que você está lançando, é porque você já está atrasado. Já lançou atrasado. Você tem que se envergonhar da primeira versão. Por que se envergonhar? Porque na hora que você fizer a próxima versão, você fala, putz, aquela lá era bem ruimzinha, né? Mas funcionou. Você marcou seu espaço. Você ocupou seu espaço na hora certa. Né? Então, se você não se envergonhar da primeira versão, você já perdeu seu tempo. Você já perdeu o timing da história. E pode ser tarde. Exatamente. É bem por aí. Não tem momento certo. Se a gente ficar esperando o momento certo, e cada vez mais, né? Porque cada vez o mundo funciona de uma forma mais veloz, mais rápida, cada vez exige mais rapidez, mais iniciativa, né? Mais proatividade das pessoas. Se a gente ficar esperando, a banda passa e passa rapidinho e tu não pega mais. O bonde passa e tu não consegue mais pegar. Vai embora. É muito rápido, as coisas mudam muito rápido. A gente precisa fazer e precisa fazer agora. Exatamente. E só existe o agora. Não tem o passado, não tem futuro. Só existe o agora. O futuro é algo que você deseja para você.
mas ele só vai acontecer, né, a famosa ponte ao futuro, ele só vai acontecer da forma como você espera, se você começar a tomar ações agora, né? Se você souber o que fazer, ou pelo menos começar a agir agora, aí aquele futuro que você imaginou vai acontecer. E se imagine no futuro, ocupe esse espaço, se imagine realizado, se imagine comprando a casa própria, o carro, arrumando um emprego, indo morar fora do país. Cada um tem o seu sonho. E você precisa se imaginar naquela condição. Mas para isso, as ações têm que começar agora. Agora mesmo. Cada movimento tem que ser pensado em função de um futuro. O que você quer para o seu futuro? Né? E aí você vê gente perdendo 1 hora, 2 horas, simplesmente rodando tela de Facebook, de Instagram. E o que você está construindo fazendo esse movimento de rodar a tela? Nada. Absolutamente nada. E o nosso tempo é extremamente limitado, né, Wagner? A gente não se dá conta disso. Eu gravei um vídeo, inclusive, no Natal, que eu postei no Instagram, falando sobre isso. A gente não se dá conta, a gente não para muitas vezes para pensar sobre isso. O nosso tempo, primeiro, é o nosso bem mais precioso. E a gente desperdiça ele das mais diversas formas e das mais inúteis formas, né? Passando o feed de notícias do Instagram, assistindo vídeo de comédia no YouTube, assistindo a novela das 9 na Globo, assistindo futebol. A gente desperdiça o nosso tempo falando mal dos outros, criticando, se culpando. A gente vive a maior parte do nosso tempo no passado. Mais de 60% do nosso tempo a gente vive no passado. Outra boa parte do tempo a gente vive no futuro, desperdiçando o nosso tempo. Primeiro remoendo tudo aquilo que aconteceu de ruim. Depois, com medo de tudo que pode acontecer de ruim no futuro. E a gente não vive o único momento que existe, que é o agora, como você acabou de falar. O único momento que existe é o agora. A gente não vive o agora. A gente desperdiça o nosso tempo com tudo mais que é desnecessário. Mas a gente não vive o agora. E aí depois vai chegar o futuro, vai chegar o amanhã. E a gente não vai ter resultado de novo, e a gente vai ficar remoendo de novo tudo que a gente deixou de fazer, vai ficar com medo de tudo aquilo que a gente não vai fazer, e assim a gente vai num ciclo eterno. Lá no final da vida a gente vai olhar para trás e o que a gente vai ver? Lá no final da vida. Né? Muito bem, que a gente vai ver? Existe um livro de uma enfermeira que cuidava de uma ala de pacientes terminais. Eu não vou me lembrar o nome do livro agora. E ela perguntava para esses pacientes, né, o que eles queriam. E todos eles pediam a mesma coisa. Queriam mais tempo para ficar com as pessoas que eles amavam. Ninguém queria mais tempo para ficar no Instagram, ninguém queria mais tempo para ir jogar futebol, só queria ficar mais tempo com as pessoas que eles amavam. E quando a gente está nessa oportunidade de estar com quem você ama, você simplesmente não aproveita, né? É muito engraçado. A internet, ela tem um efeito colateral muito estranho, que ela nos aproxima de quem está longe, mas nos afasta de quem está do nosso lado. Quem nunca viu numa mesa de jantar ou de almoço, 4 pessoas, cada uma no seu celular? Ou seja, cada um falando com alguém que não está ali e perdendo a oportunidade de conversar com quem está ali. Exato. Na verdade, é a caverna de Platão, né, Wagner? Em PNL, a gente diz que a realidade não existe. Existe uma representação da realidade, né? E a gente vive agora na frente do celular, na frente de uma televisão, na frente do notebook, assistindo uma representação da realidade, né? Algo que não existe, que está sendo só apresentado para nós, bem como a caverna de Platão, né? É só sombras, é só uma projeção da realidade que está sendo projetada para nós. A gente fica consumindo aquilo eternamente e deixa de viver a realidade. A gente não sai da caverna, a gente fica preso ali assistindo uma representação da vida, jogando fora, jogando no lixo o nosso tempo, que é o nosso bem mais precioso, e a gente não vive a realidade, a gente não olha na janela, a gente não sai da caverna
E lá no final da vida a gente vai olhar para trás e assim como essas pessoas a gente vai pensar o quê? Cara, eu queria ter só mais um pouquinho de tempo para aproveitar com a minha família, para fazer aquilo que eu deixei de fazer, para fazer aquela viagem que eu queria, para ter um momento com os meus filhos, para brincar com os meus cachorrinhos, para ter um momento com a minha mulher, com o meu marido, com a minha namorada, com o meu namorado, com a minha mãe, com o meu pai, com os meus irmãos, e eu não tenho mais, porque acabou, meu tempo já foi, agora eu não posso mais voltar. E é um grande problema, né, Wagner? E a gente não percebe agora, a gente só percebe quando a gente olha para trás. Exato. E olha, o cara ficar ali rodando feed, se isso não for hipnose, eu não sei mais o que é hipnose. Porque ele fica hipnotizado por um mundo que não existe. Porque a foto que aparece ali não é a realidade. As pessoas mostram cenários que, né, acabou de explodir um escândalo aí de uma mulher que postou durante 42 dias como se estivesse lá nas Ilhas Maldivas e ela nunca saiu da casa dela. Ela fez cenários fake. A única foto que ela tinha, ela tinha foto da piscina, como se ela estivesse nadando com peixinhos. Ela foi na piscina do clube, tirou a foto dela lá na piscina e com uma ferramenta de editoração colocou os peixinhos, as pedras, não sei o quê. Ela nunca saiu da casa dela. E você está acreditando na vida de alguém que montou um cenário. Se isso não é hipnose, eu não sei mais o que é hipnose. Concorda? Exatamente. Exatamente, é bem isso aí. Não deixa de ser uma hipnose, né, Wagner? É como eu disse, a caverna de Platão. A gente está todo mundo acorrentado aqui dentro da caverna, olhando só as sombras. E tem alguém lá atrás projetando algo, projetando uma realidade virtual, algo que não existe. É só uma projeção da realidade. E a gente fica consumindo aquilo, vivendo a partir disso, né, sofrendo a partir disso e deixa de viver a realidade. Então, se tem uma dica que a gente pode deixar aqui antes de encerrar cara, vamos aproveitar o momento presente. Neurologicamente, o único momento que existe é o momento presente. Vamos aproveitar esse momento, vamos aproveitar com a nossa família, com nossos amigos, vamos curtir, vamos realmente aproveitar a vida com nossos bichinhos, aprender algo novo, fazer diferença na vida das pessoas, fazer diferença na minha vida, fazer aquilo que eu quero, tudo fazer acontecer agora, como tu disse, né? Vamos fazer agora isso acontecer. Agora, porque é só agora que eu tenho. O futuro eu não tenho ainda, ele não existe. E o passado já passou, eu não posso mais voltar para o passado. Ele não existe mais, já acabou. O que eu tenho é só lembranças, é só imagens daquilo que foi. Eu não posso, não adianta eu remoer o que passou. Não adianta, não resolve nada eu remoer o que passou. E não adianta eu me preocupar com aquilo que vai acontecer. Eu nem sei se vai acontecer. E vocês já pararam para prestar atenção que a maior parte dos nossos medos do futuro, de tudo aquilo que a gente projetou, e que a gente ficou ansioso sobre aquilo não acontecer, a maior parte dos nossos medos eles não se concretizaram na realidade. E mesmo os que se concretizaram, não foram tudo aquilo que a gente imaginou que poderia ser. Então, para de ter medo do futuro, vive o presente e constrói o futuro, mas constrói o futuro agora no presente. Nessa linha eu vou revelar um segredo aqui para a nossa audiência aqui. Olha, a gente não tem um ano pela frente, a gente tem 361 dias. É um dia de cada vez. Cada dia é o seu dia, é o seu agora. Não adianta falar porque em junho, porque em julho, porque em agosto, porque você pode até se planejar, mas é um dia de cada vez. Se você no dia de amanhã não fizer o que você tem que fazer, você perdeu um dia para atingir aquilo que você quer. Vitor, muito obrigado por estar aqui conosco essa noite. Foi um papo maravilhoso, a gente estourou o tempo aí, né? Queria agradecer a audiência, né? E queria deixar para você aí as últimas palavras, né, para divulgar seu curso, né, o próprio instituto, e aí como as pessoas podem te contactar aí para os próximos cursos. Wagner, primeiro eu quero agradecer ao convite. Para mim sempre é um prazer poder falar sobre hipnose, sobre PNL, sobre mudança, enfim, tudo isso para mim, isso faz parte da minha vida, eu vivo isso diariamente há muito tempo.
Então, para mim, sempre é um prazer. Eu quero agradecer a todas as pessoas que assistiram, que estiveram com a gente aqui. Algumas pessoas entraram, saíram, algumas pessoas ficaram desde o início até o final. A gente caiu também a live, enfim. Eu quero agradecer a presença de todas essas pessoas, parabenizar essas pessoas por estarem aqui buscando algo diferente, por participar mesmo com a gente, né? Muito legal, muito bacana. Quem vai assistir depois, provavelmente tu vai postar esse vídeo aqui depois, também vai assistir depois também. Parabéns por se permitir e estar buscando conhecimento, evolução. Eu vi muitas pessoas amigas aqui, conhecidas de muito tempo aqui, pessoas que têm muito mais conhecimento que nós em muitas áreas, pessoas que têm menos conhecimento do que nós também. Isso é tudo muito legal, né? Muito bacana. Wagner, enfim, como eu não cheguei a falar lá no início, eu sou diretor do Instituto Gaúcho de Hipnose PNL, hoje também Sociedade Internacional de Hipnose PNL, a gente tem curso no Brasil inteiro, que é muito legal. E eu sou especialista em programação neurolinguística. Então, as minhas formações, eu tenho formações presenciais e online em programação neurolinguística. Inclusive, a gente está lançando agora esse ano a formação completa de terapeuta, que vai desde o zero até o avançado. É uma novidade aqui do Instituto que eu percebo que é uma necessidade das pessoas de realmente saírem do zero e terem todo um respaldo de conhecimento e também depois de auxílio para que eles consigam se colocar no mercado e fazer a diferença na vida das pessoas, tá? Então, a gente vai estar lançando aí nos próximos dias aí essa formação, que é muito legal. A gente vai ter online e presencial também. Essa formação vai ser um diferencial muito bacana aqui do Instituto. Wagner, mais uma vez, foi um prazer falar contigo. Agradeço o convite. Sempre que quiser, aí pode me convidar, que eu vou estar à disposição, tá bom? Legal. Boa noite, obrigado e sucesso para você lá no Instituto. E vindo a São Paulo aí, né, para os próximos cursos, avisa que a gente vai estar lá prestigiando e apoiando no curso. Você já faz parte do Instituto, né, Wagner? Já está trabalhando com nós dentro do Instituto, já é parte importante aí, né? Inclusive quero te agradecer por todo esse teu empenho aí, nos auxiliar nos cursos, isso é muito legal, essa parceria é muito bacana. Um grande abraço, Wagner, e espero que na quinta-feira a gente se encontre lá no grupo de estudos lá, vai ser bem bacana também. Boa noite para todos, e um excelente ano para todos nós. Um abraço. Para todos nós.